especial para a gente que nós trouxemos o meu querido amigo, irmão, o Rabino Raul. O Rabino Raul, ele frequenta a casa nos encontros interreligiosos e pela primeira vez sem o Sheikh Hussam. O Sheikh deve vir aqui daqui a 15 dias fazer o evangelho. E o Rabino Raul Meir é muito querido, muito amoroso, e a gente está extremamente feliz em tê-lo aqui. Vai nos falar um pouquinho sobre o judaísmo, que é a minha religião. Todo mundo acha que eu sou espírita de nascimento. Não, eu sou judeu, fui criado dentro dos princípios judaicos, estudei a Torá, fiz bar mitzvah, e é estranho, né? Vocês não estão achando estranho? Mas não tem nada a ver, porque o Pai é um só. Tá? Por isso que nós estamos aqui. E hoje é com grande prazer e muita honra que a gente recebe para fazer pela primeira vez o Evangelho, Rabino Raul Meir. Meu querido, a casa é sua. Bom, vem a primeira pergunta, porque eu coloquei a kippah. Não é que a kippah faz a diferença. Eu sempre digo, não importa o que você tem em cima da cabeça, ou o que você tem dentro da cabeça. Mas é uma forma respeitosa, já que eu vou falar de Deus, que eu me reverencio pelo chefão. Newton, é um prazer estar contigo mais uma vez, com vocês hoje, numa sexta-feira de manhã, com um tema que, na verdade, o Newton faz milagres aqui. Agora ele quer que eu faça milagres. Que em uma hora ensine ou transmita o que é judaísmo. Somente 3.300 anos de cultura, em uma hora vai ser difícil. Mas eu vou fazer o seguinte, eu preparei um conjunto de slides rápidos para me dar uma linha de organização para poder transferir isso para vocês. No final, eu vou deixar aberto para que vocês façam perguntas, tá? Porque certamente judaísmo é algo extremamente complexo e vasto e não é bem rápido que se consegue transferir, mas as linhas básicas. Vamos lá. Eu vou dar uma síntese, mas isso é pessoal. E para iniciar, o judaísmo, entre nós, judeus, falamos que 2 judeus têm no mínimo 3 opiniões. Então, essa é a minha opinião. É uma filosofia de vida, acompanhando o desenvolvimento do ser humano em sua relação com outro ser humano e com Deus. Alguma coisa por volta de 3.333 anos de cultura. O judaísmo começou baseado em história. Nós judeus temos, pela religião, 5.780 anos do calendário judaico. A partir de quando? Da criação do mundo. A partir de onde? Da Torá. A Torá é um dos livros, se não um dos livros mais importantes, ok? É o Antigo Testamento. Quem já leu o Antigo Testamento, levanta a mão. Tá bom. Então, se nós olharmos a Torá, Deus criou em 7 dias o céu, a terra, e isso de acordo com a tradição, 5.700 anos atrás. Há 3.763 anos atrás, aparece na história
um ser humano que pela primeira vez fala de um Deus único. Até aquele momento, a humanidade achava que havia uma série de deuses. O Deus do trovão, o Deus da lua, o Deus... E assim vão indo. Abrão, filho de Terah, um escultor de ídolos, chega à conclusão que aqueles ídolos não podem ser Deus. E destrói, de acordo com a história, todos eles menos um ídolo. E quando o pai volta para casa, vê aquela destruição, pergunta, quem fez isso? Abrão indica para aquele ídolo que tinha sobrevivido à destruição e diz ele. Abrão se encontra a primeira vez com algo superior, Deus. E a partir desse momento começa uma história do monoteísmo. O monoteísmo é um só Deus. E nós, judeus, temos apenas um Deus, que é, aliás, o Deus de todos nós, o Pai da criação de todos nós. Muito bem, é um Deus único. Nós, judeus, falamos com Ele diretamente, não temos intermediários. E esse relacionamento direto é muito interessante porque nos permite, praticamente em qualquer momento, estar com Ele. Eu sempre digo que eu tenho um pouco de receio daquelas pessoas que dizem Deus está no templo. Por quê? Porque a ideia de que Deus vive num lugar especial é alguma coisa muito antiga. Se eu lembro a vocês, no Templo de Jerusalém, no passado, quando existiu, havia um lugar em que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Yom Kippur, que é um dia do jejum, para dizer o nome de Deus. E a coisa era tão complexa e tão espiritualmente alta que ele entrava com uma corda no pé. E por quê? Porque se ele tivesse uma síncope e falecesse, ninguém outro podia ir lá, porque a Shekinah, a glória de Deus, vivia lá. Hoje, por isso que eu acho que o judaísmo é uma constante evolução, baseado também na evolução do ser humano, Deus está onde nós queremos que Ele esteja, e não apenas em templos. Somos nós que trazemos Deus aquilo que nos liga ao relacionamento. Quais são as bases do judaísmo? Volta um, por favor. Ok. Quais são as bases do judaísmo? São 3. Torá, Avodá, Gemilut Hassadim. Torá, claro, o livro da Torá, mas é muito mais do que isso, é o estudo. Nós temos como cultura que cada um estude. Sem estudo não há futuro. Aliás, isso nós devíamos aprender aqui nesse país, né? Nós precisamos mais estudo aos nossos jovens. Torá significa não somente o Antigo Testamento, mas todos os livros. Bom, o povo judeu é chamado também o povo do livro, não somente pelo Antigo Testamento, mas a infinidade de livros que este povo, através da sua história, editou. Avodá. Avodá é o trabalho. Cada ser humano deve ter trabalho para o sustento. E Gemilut Hassadim é justiça social, é o que vocês fazem. Na verdade, é cuidar do outro. Eu posso ter problemas, mas o meu semelhante também tem problemas. Então, justiça social
É este tripé, Torá, Avodah e Gemilut Hassadim, que se baseia o judaísmo. Eu vou entrar nos detalhes. Torá, o estudo, o Antigo Testamento tem a história desse povo e tem depois também a parte de discussão dele. Ele foi escrito há milhares de anos atrás. E aí tem um erro que eu acabei de falar, ele foi montado, porque durante 1000 anos o Antigo Testamento foi transmitido pela boca, porque não havia a escrita. Então, como ele foi escrito ou foi compilado, gente começou a discutir o que se pretende. E aí criou-se o Talmud. O Talmud, eu trouxe uma série de livros aqui para mostrar para vocês. Esse é um livro, são 64 livros do Talmud, que discutem e interpretam a Torá, o Antigo Testamento. O Shulchan Aruch é um outro livro, que é esse aqui, que é uma compilação de leis. O judaísmo não é só religião. Nós temos que lembrar isso. O Antigo Testamento, Levíticos, e tem uma série de outros livros, tem uma série de leis que Deus e Moisés deram ao povo para poder fazer um desenvolvimento desse povo. Lembrando um pouquinho da história, o Abrão fala do primeiro contato com Deus, Isaac e Jacó, os outros patriarcas, e assim vai desenvolvendo aquela cultura. O povo vai para o Egito. Vocês se lembram da ideia de Moisés ser salvo das águas pela princesa do faraó? Cresce no palácio. Moisés recebe, juntamente com o faraó, a cultura mais desenvolvida do Egito. E depois, ele, como ele é hebreu, ou seja, ele ainda não é judeu, ele é hebreu, ele recebe a chamada de Deus para liberar o povo escravo que estava no Egito. Quando ele sai do Egito, ele recebe a carga, responsabilidade de ter um povo heterogêneo, porque não somente os hebreus saíram da libertação, mas uma série. E o que ele faz? Ele se encontra com Deus e recebe os 10 mandamentos. Aliás, os 10 mandamentos são universais e são também a base do direito romano. Então, o código de ética, de legal, nos acompanha através da nossa vida. Então, 3.000 anos de cultura, imaginem regras que foram criadas e que foram desenvolvidas. Muito bem. Abordar o trabalho. Trabalho é algo extremamente importante, extremamente crítico na vida de cada ser humano. E no judaísmo, o avodá significa o trabalho com ética. Cada ser humano deve ter uma atuação para o seu próprio sustento e da sua família. Gemilut Hassadim, que é justiça social. E aqui eu quero deixar um pouquinho mais para a gente pensar porque vocês fazem isso, que é cuidar daqueles que precisam, daqueles que estão ao nosso lado e que têm dificuldades. Não é somente dar dinheiro, isso é uma das coisas, aliás, muito críticas, que eu acho. Nós temos que dar o ombro, nós temos que dar o ouvido, nós temos que dar nossos olhos, nós temos que procurar as pessoas que precisam. E no judaísmo existe uma coisa que é tzedakah. E tzedakah, na verdade, é uma obrigação de cada ser humano
doar bens e algo de si para aqueles que precisam. E aí vocês, parabéns, Newton, e pela sua organização que acompanham esta máxima. Muito bem. Pensam que a vida de um judeu é fácil? Nós temos 613 regras que nos são sugeridas na nossa vida. Regras chamado mitzvot, que são deveres, obrigações. Eu tenho um livro de Maimônides aqui, que foi um dos grandes rabinos no passado. Aliás, rabino, vamos deixar uma coisa clara, eu não sou rabino, tá? Eu estudei para rabino, mas não me formei. Então, mas dentro do judaísmo, na verdade, se você quiser atuar, sempre tem lugar, desde que você se interesse pelo estudo e pelo acompanhamento da cultura judaica. São 613 mitzvot, obrigações, sendo 241 positivas e 365 negativas. Não deves fazer isso, isso, isso. Eu estava escolhendo alguma delas. Lembre-se que isto aqui foi escrito há milhares de anos atrás. Então, o que está escrito aqui, certamente hoje, muitas de vocês vão, logo que eu vou ler agora, vão dizer, como é que é isso? As mulheres não devem usar roupas ou adornos masculinos. Ok? Quer dizer, nós estamos falando de alguma coisa escrita bem no passado, né? Quer ver uma outra, que hoje é muito comum? Não fazer marcas em nossos corpos. Por essa proibição, somos proibidos de fazer qualquer marca, azul, vermelho ou qualquer cor, em nossos corpos, assim como fazem os idólatras, como é comum entre o povo de Corpim. A proibição está expressa em suas palavras, e a escrita de tatuagem não poreis em vós. Tem tatuagem até na testa. Não entendi? Tem tatuagem até na testa. Bom, né, são como se chama, regras que foram escritas no passado. Eu vou dar um exemplo para vocês complexo. Na Torá, está escrito que o dia santo de Shabat, que começa hoje à noite e vai até amanhã à noite, porque o dia começa ao anoitecer no judaísmo, não pode ser profanado. O que é profanar na cultura antiga? Você não pode acender fogo, não pode acender luz, etc. e tal. Então, hoje, como é que eu faria isso? Né? E aí, existem várias regras que deixam de ter sentido com a evolução do ser humano, com a evolução da humanidade e da cultura humana. Ok, vamos adiante. Mais uma. Ok. O que é ser judeu? E agora temos alguma coisa a pensar. Nós temos 3.000 e muitos anos de cultura. Vocês me veem como judeu, se vocês olharem, se eu andar na rua sem equipar, vocês não me identificam como judeu. Mas existem pessoas que vestem tradições de países de onde vêm. Então, vocês vão encontrar judeus vestidos de preto, ok? Com barba, ok? Com os negócios aqui. E sabe por que preto? Não é luto, é chique. As damas aqui presentes, quando tem uma festa para ir à noite, como é que se veste? Não é de preto? Então, é chique. Nada mais do que isso.
Mas eles se vestem através de tradições que vêm, por exemplo, da Europa Oriental. Então, no judaísmo, nós temos uma gama extremamente grande de diversidade de interpretações. Eu sou um judeu liberal, progressista, que interpreto a religião no seu tronco, vamos chamar assim, se fosse uma árvore, a base dela. Agora, tem judeus que olham as regras e são absolutamente fiéis às proibições. Então, no Shabat, não vão aquecer a comida. A comida já fica quente num forno que fica aceso. Não acendem as luzes, não andam de carro. Agora, isso não é que o judeu é mais judeu ou menos judeu, são interpretações de uma cultura extremamente abrangente. Ok? Então, vocês têm hoje judeus no mundo inteiro. Existem, pela história, duas escolas que se contrapuseram no judaísmo, uma de Hillel e outra de Shammai. Um falava A, outro falava contra A, B. E a pergunta é, qual estava certo? E as duas estavam certas, porque no judaísmo a interpretação é absolutamente, faz parte do dia a dia. Por isso que eu falei no começo que aquilo que se fala que dois judeus têm três opiniões, porque cada um pode ter a sua opinião. Então, nesse sentido, o judaísmo é absolutamente aberto a diversidades. Evidentemente, dentro de suas tradições, de suas linhas. Vamos falar um pouquinho sobre o que é a religião. Porque o judaísmo é ética, é religião, é literatura, é música, é Israel. Tem muita coisa que tem nessa linha toda chamada, nessa filosofia toda chamada de judaísmo. Monoteísmo, aquilo que eu falei no início, que é praticamente a linha de um Deus único. E esse Deus único, na verdade, não tem intermediários. Um rabino, que é um professor, que é um conhecedor das leis, que faz rabinato, que normalmente na linha liberal é obrigado a ter uma universidade, qualquer que seja. E depois, estudo rabínico, então normalmente 10 anos por baixo. As linhas religiosas têm toda essa possibilidade de interpretações no judaísmo. Então vocês vão encontrar judeus que nunca tiram a kippá, que sempre andam de chapéu, como um símbolo de reverência para com Deus. Da mesma forma como nós entramos numa igreja e tiramos o chapéu. Né? Tem a mesma linha de pensamento. No serviço religioso judaico, nós temos livros que... Não trouxe um sidor. Que nos orientam em cada serviço religioso. Esses serviços religiosos são montados já, uma tradição extremamente longa, e se baseia em rituais que são normalmente seguidos. O serviço religioso é interessante por várias características. Lembre-se de uma coisa, quando Moisés depois recebeu os 10 mandamentos, depois chegou à Terra Prometida e todo, etc. e tal, a história do povo judeu é uma história extremamente complexa. O povo judeu é um dos povos mais
criticados e, como se chama, me falta agora a palavra, da humanidade, perseguidos. Se vocês olham a história do povo judeu, ele foi perseguido na Rússia, os pogroms, e não há praticamente nenhuma geração onde não há uma perseguição. E é um povo pequeno. Quantos nós somos? Quantos judeus existem no mundo hoje? Que ideia? São 7 bilhões de seres humanos. Quantos somos? Quantos judeus há? 0,2% da humanidade. 14 milhões só. Só 0,2%. E a história, durante a Inquisição, como os judeus foram perseguidos e vieram para esse país, depois nós entramos no detalhe, no Holocausto, onde 6 milhões foram mortos, 70 e muitos anos atrás, faz pouco tempo, poucas semanas, nós lembramos 75 anos da libertação do campo de extermínio. Eu não falei concentração, falei extermínio. Havia uma máquina para matar seres humanos. Mais de 1 milhão de seres humanos foram mortos em um campo de extermínio, Auschwitz. Tradições. Vamos lembrar de uma tradição que provavelmente... Quem é católico aqui? Levanta a mão. Cristão. Ok. Você se lembra da Santa Ceia? Jesus? O que era? A lembrança da saída dos hebreus do Egito. Jesus, um judeu que nasceu judeu, viveu judeu, morreu judeu, e que transferiu o judaísmo. O que ele ensinou é que ele recebeu de seus professores. E que é o judaísmo. Não havia outra coisa no Oriente Médio naquele momento. E então, aliás, havia. Mas Jesus foi um judeu. E a Santa Ceia é a lembrança de um dos pontos mais importantes do calendário judaico, que é a saída dos hebreus. Mas não para lembrar aquilo que passou, mas aquilo que é. Hoje em dia, nós estamos nos aproximando da Páscoa, ok? Dentro de algumas semanas nós teremos a Páscoa. E na mesma semana nós vamos ter Pessach, que é a Páscoa judaica. E qual é a importância dessa tradição? A liberdade. A liberdade para qualquer ser humano, de qualquer tradição, de qualquer cor, de qualquer origem. Por quê? Porque o ser humano continua sendo escravizado. Alguém de vocês tem dúvidas que nós temos escravos em São Paulo? Todo mundo está de acordo? Nós temos escravos hoje que estão sendo escravizados pelos seres humanos. E para isso nós temos que lembrar, na tradição judaica, uma vez por ano, a importância da liberdade. Pela história passada, mas do presente. Uma outra tradição, o dia de descanso. Uma outra tradição interessante, o Ano Novo Judaico. O Ano Novo Judaico, que cai normalmente em setembro. Aliás, o calendário judaico é lunar, não é solar. Ok? Então, nós temos meses de 4 semanas. Então, uma vez por ano, em setembro aproximadamente, de acordo com o calendário, nós temos o momento da retrospecção. Um momento de 10 dias, chamado 10 dias temíveis, Yamim Noraim, que são 10 dias em que cada ser humano, judeu ou não judeu, deve parar na sua vida e fazer um exame daquilo que está fazendo.
e daquilo que pretende fazer. O Rosh Hashanah, o Ano Novo, termina os 10 dias no dia de Yom Kippur. Yom Kippur é o dia do perdão. Interessante, perdão com Deus, não perdão com outro ser humano. Porque se eu chegar em Yom Kippur e dizer, Deus, eu acusei Newton de fazer uma coisa errada, perdoa, não tem nada a ver. Deus não tem nada a ver com o nosso relacionamento. Eu tenho que chegar ao Newton, pedir desculpas ao Newton, para poder chegar em Yom Kippur e pedir desculpas àquilo que eu blasfemei a Deus. Então, são 10 dias chamados assim, 10 dias de penitência. São dias de introspecção. Nós temos, por exemplo, uma festa chamada Hanukkah. Hanukkah, vocês já viram em algum lugar aquele candelabro com 9 velas? Tem uma de 7. O candelabro de 7 é o símbolo do Estado de Israel. De 9, da festa de Hanukkah, que lembra quando os judeus conseguiram vencer os gregos que tinham assumido o templo em Jerusalém e colocado ídolos e feito sacrifício, fizeram sacrifício de animais proibidos, etc. Então, são tradições dentro do calendário judaico. Nós temos várias outras, e nessas tradições, praticamente mantém-se uma coisa que uma vez o Dalai Lama perguntou a um grupo de rabinos como este povo sobreviveu. Eu sou um descendente de judeus. Eu continuo uma coisa. Mas por quê? E como se conseguiu que este povo continue vivo quando culturas muito grandes como a egípcia, a grega, os romanos apareceram? Se alguém de vocês vai hoje ao Cairo, vai encontrar pirâmides, pedras. Mas a cultura dos faraós não existe mais. E a cultura que eu estou trazendo para vocês é milenar. Por que esse povo, e como esse povo sobreviveu? Porque nós temos aquilo que nós chamamos em hebraico ledor vador. De geração em geração, nós transmitimos esta cultura, né? Ok, vamos adiante. Dentro da história judaica existe um marco importante a partir de 1948, que é o Estado de Israel. Israel é uma coisa interessante. É um lugar pequenininho, menor do que Sergipe, e é o centro emanador da filosofia religiosa judaica. É um país que, interessante, vale a pena visitar. É um país judeu que tem uma diversidade de religiões impressionante. Vocês vão encontrar judeus ortodoxos caminhando com um monsenhor católico, ao lado de um budista, ao lado de um muçulmano, todo mundo livre. É muito interessante. Alguém de vocês já teve Israel? Ok. Então, já vivenciaram esta experiência que é extremamente interessante. Quantas vezes no Shabat, quando começa o Shabat, as pessoas vão ao Muro de Lamentações pelo serviço religioso, ou para as sinagogas, e você encontra um padre que chega para você e diz Shabbat Shalom. Você tenha um Shabat com paz. E você, num domingo, também é respeitoso. Quer dizer, a liberdade religiosa é uma das bases da democracia em Israel.
Israel, interessante, é um dos países de maior desenvolvimento tecnológico do mundo. Quem de vocês não usa o Waze? Eu só quero saber, não. Só não usa. Tá. Mas a maioria aqui usa o Waze. De onde vem o Waze? De Israel. Quem de vocês usa isso aqui? As bases de todas? Não? Tá bom. Ok. Eu sugiro que use. Já me livrou de uma série de situações difíceis no trânsito. Mas é um lugar de alta tecnologia. Vamos adiante. A minha atividade dentro da comunidade judaica, embora eu não tenha terminado o rabinato, eu dirijo uma comunidade pequena de judeus progressistas, como líder religioso. Ao mesmo tempo, eu me dedico a ser um diretor da Federação Israelita do Estado de São Paulo, e a minha atividade é responsabilidade, o diálogo com a Igreja Católica e com a comunidade muçulmana. Então, eu tenho contato com líderes dessas duas religiões, que, aliás, são religiões que vêm do judaísmo, ok? Porque o judaísmo foi a primeira religião monoteísta. Depois veio o cristianismo, depois veio o islã, né? E, para vocês terem uma ideia, nesse trabalho interreligioso, nós temos uma felicidade de viver numa época de diálogo. Se eu olhar para trás, e eu, na minha área profissional, há mais ou menos 55 anos atrás, eu dirigi uma empresa alemã aqui no Brasil, e perto da empresa, no Capão Redondo, tinha uma igreja. E nas sextas-feiras eu preparava o serviço religioso da minha comunidade. Então, normalmente, a minha porta estava fechada, né, como chefão, e eu com o trabalho, Bíblia, etc. E tal. E às vezes, funcionários vinham falar comigo, e quando olharam, às vezes, a Bíblia em cima da minha mesa, disse, posso ler? Disse, mas claro que você pode ler. Mas por que você me faz essa pergunta? Ah, porque lá na minha igreja era proibido leitura da Bíblia. Isso é passado. Hoje em dia, praticamente, as religiões se encontram. Nós temos praticamente um mundo que procura o diálogo. Nesse trabalho interreligioso, o Cônego Bisson, que é o diretor da Casa da Reconciliação, que é a mão da igreja para o diálogo, comigo criamos o que nós chamamos de família abrâmica. São casais judeus, muçulmanos e católicos que se reúnem uma vez por mês para conversar entre nós e para trocar experiências e cultura. Amanhã, não, no domingo, vamos ter mais um encontro e o tema que vamos falar vai ser os símbolos e as tradições nos serviços religiosos de cada uma das tradições religiosas. Então, hoje em dia, graças a Deus, existe a possibilidade, e também graças ao ser humano, vamos ser muito objetivos, porque a gente sempre empurra as coisas para Deus, se Deus quiser e se você quiser. Também é importante, se você quiser e não Deus somente. Então, se nós quisermos, o mundo vai ser melhor através do diálogo, através da troca de experiências e de vivências. Eu convido a vocês a irem numa sinagoga, num serviço religioso, a irem numa mesquita,
Porque é importante saber a diferença. Porque se fôssemos todo mundo iguais, seria muito monótono. E as pessoas não entendem que a diferença faz a cultura humana ser mais rica. O ser humano que só conhece a sua cultura é um pobre. Aquele que conhece outras culturas, esse é um rico, esse sabe o que acontece na humanidade. Vamos adiante. Certa vez conta-se a história de que um aluno chegou para seu professor Hillel, que já falamos antes das escolas Hillel e Shammai, e perguntou: me sintetiza o judaísmo numa frase só, e no tempo que eu fico sobre um pé. Bom, o rabino Hillel pensou e disse: não faça ao outro o que não querem que te façam. O resto é comentário. Vai e estuda. Ou seja, ele falou de Deus? Não falou, ele falou, não faça o outro. Mas a sua resposta do sim é sim porque essa é a vontade divina. Ou seja, no judaísmo, o relacionamento de uma pessoa para outra pessoa é a coisa mais importante. Exemplo, quem sabe o quarto mandamento que diz: não trabalharás no dia de Shabat, honrarás o dia de Shabat. Mas não só o judeu, também o não judeu, que está dentro do teu, onde você está. Nem o teu servo, nem tua serva, não teu boi. Quer dizer, o dia de Shabat não é somente para o judeu, é para todo ser humano. Como dessas tradições, e que eu falei daqueles judeus que deixam isso aqui, chama-se PA. E sabe de onde vem a ideia? Você se lembra que o povo judeu é um povo agrícola. Começou como povo agrícola. E havia uma lei importante. Os cantos como se chama, da área onde ele plantava, não podia ser colhido. E tudo aquilo que era colhido, que caía quando você carregava, também não podia ser levantado. E para quem era? Viúvas e órfãos. Que vocês percebem que a justiça social também estava na área. E essa parte as pessoas lembram das leis que nós temos em relação aos outros seres humanos. Bom, eu quero mostrar para vocês o que é a Torá na prática, em miniatura. O o Antigo Testamento, na verdade, é um rolo de pergaminho, escrito à mão, não pode ser impresso. Há toda uma técnica especial e que é escrito em hebraico. E aí aqui vem uma tradição interessante. Por que o hebraico? O hebraico é escrito como? Normalmente, ou da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de cima para baixo, como? Da direita para a esquerda. Da mesma forma como o árabe. De onde vem isso? Do ser humano, que no começo, aquele que escrevia na pedra, usava o martelo na mão direita e o cisel na mão esquerda. Quer dizer, desta forma se escreveu, começou o ser humano a escrever. Então, a Torá, esse rolo, depois, se vocês quiserem vir mais de perto, eu posso mostrar. Isso aqui é uma miniatura, tá? Ela é normalmente desse tamanho, pesa uns 15 quilos, quer dizer, alguma coisa
bem maior, e nós mantemos essa tradição. Nós poderíamos não usar mais os rolos de pergaminho, mas não. São tradições. Quer ver uma outra tradição muito interessante? Quem de vocês já foi no cemitério judaico? Já perceberam que não há nenhuma construção, nada, são pedras, e o mais interessante é que tem um monte de pedrinhas. E essas pedrinhas, quando nós vamos a um cemitério, quando eu vou visitar o túmulo do meu pai, eu pego uma pedrinha e levo. E de onde vem isso? Milhares de anos atrás, do deserto. Porque as pessoas eram enterradas na areia. E no deserto tem vento. E o corpo humano é algo sagrado. Não pode ser mutilado. Então, não pode ter nenhum animal tocando. Então, para isso, se colocavam pedras para mostrar que lá havia um ser humano enterrado. Então, hoje em dia, quando nós vamos no cemitério de uma forma simbólica, nós pegamos pedrinhas e colocamos. Né? São tradições, ledor, vador, de geração em geração. Por isso que este povo continua se desenvolvendo através dos milênios e continua vivo. Vamos lá? Muito obrigado. Bom, de acordo com o relógio, nós tínhamos separado uns 15 minutos para perguntas. Qualquer pergunta, se eu souber responder, será um prazer. Se não, eu me comprometo a procurar a resposta. Bom dia. Bom dia. Você falou de várias religiões antigas, né? O Espiritismo é uma religião mais atual, né? Ela se inclui também nesse estudo que eles fazem juntamente com as outras pessoas? Sim, sim, sim. No judaísmo existe uma parte espiritual, que eu não sou especialista, para ser muito objetivo, mas também o espiritual faz parte do judaísmo. Existe uma oração que nós dizemos quando nós falamos dos mortos, que não fala da morte, mas fala da vida, que é o Kadish. Nós falamos, a resposta da morte no judaísmo é a vida, é a continuação. Então o Espiritismo faz parte, não do ponto de vista teológico, mas tem ramificações. Bom dia. Eu não tenho uma pergunta. Eu tenho que dizer que eu estou, assim, encantada, né? Eu sou formada em língua portuguesa, psicologia, estou, assim, aposentando, 28 anos de magistério, e eu descobri aqui hoje com o senhor que eu não sei nada. A senhora não é a única, eu também não sei nada. E, assim, eu fiquei encantada também porque acho que eu gostaria de ter feito história, sabe? E uma outra coisa também que me choca, às vezes, assim, as lágrimas me vêm, é a questão de hoje estar dando aula para a molecada. Como é gostoso essa plateia que não interrompe, que é o grande sofrimento dos professores. Uhum. Mas, claro, o senhor tem toda uma metodologia, mas ficou na língua. E nós, hoje, dentro de uma sala de aula, na língua, somos apedrejados. Mas o senhor está de parabéns. Acho que eu vou ter que fazer história. Eu estava pensando que eu ia passear. De parabéns, porque essa questão de manter o público... Eu vou lhe dar uma sugestão. Dentro da sala, mas nenhuma, hein? Com licença. A senhora tem interesse na cultura, vamos falar judaica, mas não somente judaica. Eu fiquei encantada. Ótimo. A senhora usa o Dr. Google? Sim. Ótimo. Tem tudo lá. É só entrar no Google e, às vezes, como se chama um pouco mais numa língua
inglês, alguma coisa, mas tem tudo. Deixa eu só fazer uma pergunta. Fala um pouco da Cabala para a gente, por favor. Bom, eu não sou um especialista em Cabala. Aliás, nós temos que lembrar que aquele que diz que sabe tudo sobre o judaísmo já não começa a não saber. Porque o judaísmo é tão grande e a cultura é tão vasta que, na verdade, não sei. Cabala é uma linha filosófica, espiritualista, está ligada ao judaísmo, mas eu não sou um especialista para poder e não quero lhe dar uma definição, que definição, na verdade, é alguma coisa que coloca limites e eu não poderia fazer isso com um nível que seria ótimo. Tá? É uma linha filosófica de elevação espiritual judaica. Ok? Meu nome é Valquíria, eu estive em Israel. E eu gostaria de saber a importância do Cristo para o judeu. Porque estando lá, aqueles lugares considerados santos para nós católicos, eu pude perceber, não sei se a minha visão está certa, de que não tem muita importância para o judeu que lá vive. É isso que eu gostaria de saber. Obrigada. Isso não dá para responder com 2 palavras, nem por 2.000 palavras. Mas vou explicar rapidamente. Jesus de Nazaré foi um judeu. Nasceu, viveu, morreu judeu. O cristianismo aparece muito mais tarde. No judaísmo, a crucificação não existe. Quem eram os romanos que crucificavam. A ideia do Messias é uma ideia que o Messias nunca vai ser Deus no judaísmo. O Messias é um profeta que vai trazer a era messiânica que haverá paz. Não levantará nação espada contra nação e não aprenderão a guerra. Então, Jesus, para nós, foi um judeu, mas não tem uma ligação com Deus. Compreende? Ele não é um divino para nós, ele não entra como um ser que Deus mandou aqui para nós, como seu filho. Compreende? Porque no judaísmo, o monoteísmo é alguma coisa extremamente direta. Não há intermediário. E no cristianismo, daquilo que eu entendo, tem a frase: ninguém vai ao Pai senão por mim. É uma outra colocação. Ok? Mas, como sempre, no judaísmo, nós respeitamos qualquer outra colocação religiosa. O judeu espera a vinda ainda. Sim. E aí eu vou contar uma história para vocês bem rápida. Eu estive no Vaticano com uma delegação da Federação e ao padre Hoffman, que é o responsável do Vaticano junto à comunidade judaica no mundo. A minha mulher, que é argentina e meio desbocada, e chega para ele e diz: conta para mim a história. Nós, judeus, criamos o monoteísmo. Vocês deram um outro aspecto ao monoteísmo. Quando é que nós vamos juntar isso aí, etc.? E o padre Hoffman vira para nós e diz: olha, quando o Messias chegar de novo, vocês vão perguntar a ele se é a primeira vez que está vindo. Nós vamos perguntar a ele se é a segunda vez que ele está vindo. E aí eu vou catar ele de lado e vou dizer: não responda. Bom dia. Fala sobre a vida após a reencarnação.
Desculpa, cortou a sua pergunta. Sobre a vida após a morte e a reencarnação. Bom, aqui de novo 2 judeus, 3 opiniões. E é interessante. O corpo humano não deve ser tocado após a morte. Ele é enterrado. Por quê? Porque na ideia de um dia houver o Messias, todos vão ressuscitar. E agora apareceu um problema no judaísmo. Eu não posso profanar o corpo humano. Como acontece a novidade de que haja, como se chama, doação de órgãos? Isso fala contra a Halahá, fala contra a lei. E, na verdade, mudou-se a lei. Que hoje em dia, quando houver a necessidade de doação, se deve dar a doação do órgão, mesmo que o corpo seja, aspas, tocado. E por quê? Porque a vida é mais importante do que a morte. Qualquer vida no ser humano é mais importante do que qualquer lei no judaísmo, inclusive no Shabat. Se alguém ao seu lado, eu sou judeu ortodoxo, se amanhã alguém ao meu lado tiver que ir a um hospital ou tiver alguma coisa, eu sou obrigado a profanar o Shabat, porque a vida dele é mais importante. Mas vocês acreditam que já viveram outras vidas? Outra pergunta, vai. Ninguém apareceu e disse, olha, existem algumas coisas que eu me pergunto. Como um menino de 6 anos é um erudito em piano. Vocês já viram várias vezes. Eu não creio em bruxas, pelo que ela sai. Por outro lado, a ideia do Dalai Lama, ele é uma reencarnação. Quer dizer, quando alguém voltar e dizer, olha, é assim, assim, assado, e aconteceu isso, aí voltamos à sua pergunta, tá? Uma pergunta bem leiga. O povo judeu foi amaldiçoado ao salvar Barrabás ao invés de salvar Jesus? O povo judeu foi amaldiçoado depois de salvar Barrabás ao invés de salvar Jesus? Não existe, no meu ponto de vista, esse negócio de amaldiçoar. Compreende? Eu posso amaldiçoar, mas eu não sou Deus. Eu digo amaldiçoado pela carga pesada dos judeus sofreram depois da perseguição de Hitler. Veja, esse povo foi perseguido por não se curvar a outros povos, a outras culturas, manter a sua cultura, manter a sua linha. Compreende? Não é uma... E a minoria sempre é procurada quando há problemas sociais, lembram disso? Na Alemanha, depois da Primeira Guerra Mundial, Hitler precisou de descobrir uma ideia louca para poder levantar de novo o orgulho alemão. Eu sou descendente de alemães. E a raça ariana. Ele cria uma raça pura. Quando ele cria uma raça pura, tem que haver uma raça impura. E quem eram os impuros? Então, os judeus, os ciganos, os homossexuais, as minorias. E aí, de novo, vem a história. E o pior, não é isto que ele pega uma raça pura, é que ele cria uma máquina de morte. Compreende? O meu avô era pediatra do chefe da polícia da cidade de Hannover. Uma noite, esse chefe de polícia entrou na casa do meu avô e disse, Dr. Walter, o senhor pegue suas coisas e saia hoje à noite da Alemanha, o senhor está na lista da Gestapo para ser eliminado em Auschwitz. Quer dizer, essa loucura contra um povo, infelizmente, continua. Não contra o povo judeu, porque hoje em dia o povo judeu aprendeu que nunca mais. Israel é um exemplo disso. Mas existem povos hoje que estão sendo perseguidos
que estão sendo mortos por serem diferentes. Infelizmente, a humanidade não aprendeu das suas tragédias. Bom dia. Eu tenho uma dúvida com relação à tradição. Na minha percepção, né, dentre todas as religiões, eu creio que a judaica é a que não permite que pessoas não judaicas se insiram na filosofia. E eu queria entender se isso é fato. Não. Quando alguém muda de religião, não é como mudar de calça ou de camisa. O que nós pedimos é que a pessoa que queira se converter ao judaísmo saiba o que está fazendo. Ok? Então, para isso, tem que estudar. Tem que saber, tem que vivenciar. O judaísmo não é livro. Livro faz parte. Mas a vivência judaica, das festas, das tradições, da história, sim. Então, normalmente, uma conversão está ligada a um estudo de 1, 2, 3 anos, a um Beit Din, que chama-se um tribunal rabínico, que nada mais é do que perguntar perguntas óbvias, mostrando que a pessoa já tem uma vivência na comunidade. Qualquer pessoa pode ir a uma sinagoga. Qualquer pessoa pode participar das tradições judaicas. Mas para fazer como se chama, uma conversão, nós apenas pedimos que saiba o que está fazendo. Porque lembra de uma coisa, esse é um povo que foi perseguido. E amanhã, o dedo, ele é judeu. Compreende? Isso lamentavelmente ainda existe. O antissemitismo existe, está crescendo lamentavelmente. Então, a pessoa que vem para nós está sempre muito bem-vinda, mas deve saber que está mudando, não de camisa, mas de filosofia de vida, que eu comecei a falar. É uma filosofia de vida, ok? O judeu, hoje em dia, tem como foco Tikkun Olam. Tikkun Olam significa melhoria do mundo. Eu ao lado do meu ser humano, eu em relação à natureza, eu em relação a tudo. Nós queremos que pessoas simplesmente saibam que quando vêm, sejam realmente conhecedores daquilo que vão fazer. E que essa corrente continue. Eu só gostaria de uma curiosidade. Como chama mesmo esse está na caixinha? A Torá. Você abriu um pedaço. Ah, ok. Tá bom. Deixa eu abrir a Torá para vocês. Esta não é uma Torá que eu posso usar num serviço religioso. Ela é impressa. Ok? Eu tenho que ter uma Torá feita de acordo com as leis. Né? São... A original escrita em ouro. Como? A escrita à mão, a original é escrita à mão. À mão, com nanquim. Nanquim. Né? Em hebraico, e aqui tem nada mais do que Antigo Testamento. Está todo o Antigo Testamento aí? Como? Todo o Antigo Testamento está... Está aqui. Está aqui. Do começo ao final do Antigo Testamento. Ele é grande. Bom dia, Rabino. Diga. Por favor. Eu não sou rabino, mas... mas aprendemos muito com você hoje. Obrigado. Pergunta, eu queria saber por que o povo israelense ou judeu, na época... Duas coisas diferentes. Diferente. O israelense é aquele que tem o passaporte de Israel. Certo.
Tá? Um judeu é aquele que tem a cultura, a religião judaica. Vamos lá. Ok. Então, por que o povo judeu foi o povo escolhido? E por que a nação Israel? Ok. Primeiro, nós não fomos escolhidos. Isso é uma colocação errada. Não existe no judaísmo um Deus que escolhe um povo. Se ele criou o ser humano, ele não vai escolher um povo. Desculpa, isso aqui é uma colocação primitiva. Nós nos escolhemos. Nós recebemos os 10 mandamentos e nós nos escolhemos a sermos os transmissores da Torá, da legislação para o mundo. Não existe essa ideia de que Deus escolhe nem um ser humano, nem um povo. Porque aí você pega Deus e bota ele desse tamanho. Ok? O Estado de Israel é uma filosofia sionista que veio de Herzl, um jornalista, que percebeu que a história deste povo, sempre em países onde estavam, e os judeus estão espalhados no mundo inteiro, sempre havia perseguições. E que deveria haver um lugar físico onde isso não existisse. E aí aparece a Segunda Guerra Mundial, com o Holocausto, e, na verdade, a terra de Canaã, a terra que está escrito na Torá, leite e mel, coisa alguma. Não tem nada de leite e mel, tem que trabalhar para lá. Compreende? Quer dizer, é uma terra que os hebreus, que depois dos 10 mandamentos viraram um povo com legislação judeus, estavam lá. Ok? Bom dia. Bom dia. Parabéns pela palestra. A minha dúvida é assim, falasse um pouquinho da Palestina e do Israel, do povo aí, judaico, né? Aquela briga que tem lá na faixa, se é religiosa ou não. Por isso é que vai me dar a resposta, né? Ok? Acho que é de muita gente, ok? Não tem nada a ver com religião. Porque se nós olhamos o Islã e o judaísmo, eles são muito parecidos. O Alcorão e a Torá falam uma palavra normal. Quem mata um ser humano, mata a humanidade. Se você entra numa sinagoga, você não vai ver nenhum símbolo. É proibido. Talvez os 10 mandamentos. Se você entra numa mesquita, você não vai ver nenhum símbolo. Talvez uma escrita com o nome de Deus. O que acontece no Oriente Médio é, lamentavelmente, um trabalho político. Isso aqui, de novo, é uma possibilidade de 2 horas de conversa. Lamentavelmente, quando houve a criação do Estado de Israel, depois da saída do mandato britânico, os árabes que moravam naquela área acreditaram que iriam ser expulsos e que houve um problema de perseguição entre os árabes e os judeus que estavam naquela área. A faixa de Gaza é um exemplo. É uma tragédia. A faixa de Gaza havia toda uma população de judeus que moravam lá. Ela foi devolvida aos palestinos e os judeus saíram. Todas as construções, todas as granjas de frango que havia tinham sido construídas pelos judeus que moravam lá, foram destruídas imediatamente. Existe um problema político que gente não quer resolver. Tem pessoas que não querem resolver. E esses estão no mando hoje em dia. Então, hoje, eu pergunto a vocês,
Os países que circulam Israel são todos árabes. São todos que falam hebraico, árabe e que têm a cultura árabe. Por que não receber estes refugiados, que não existe mais refugiado, porque isso faz parte de há décadas atrás. Mas, infelizmente, não querem o diálogo. Qualquer possibilidade de tentar encontrar uma solução é o não, qualquer que seja. Só existe uma resposta, é varrer Israel para o mar. Eu estive morando em casas de palestinos, quando eu fiz uma viagem com 15 católicos, 2 muçulmanos e 3 judeus, na Turquia, na Jordânia, na Cisjordânia, na Palestina e em Israel. Na casa de palestinos tem um mapa. Israel não existe. Infelizmente, a cultura, no momento, palestina, é de destruição de Israel. E agora nós temos um problema pior. Irã, não é que fala que não... Irã diz claramente, nós vamos destruir esse país. Compreende? Então, é uma situação muito difícil, politicamente, do ponto de vista religioso, não tem problema nenhum. Falamos do mesmo Deus. Temos culturas praticamente paralelas. Ok? É complicado. Acabamos? Ok. Muito obrigado. Eu vou pedir um favor. Nós temos o hábito de fazer uma oração sempre para começar os trabalhos. E hoje vamos fazer, através de você, uma oração. Gostaria que você fizesse em hebraico e depois traduzisse para todo mundo, para a gente poder começar a trabalhar. Posso pedir para levantar? Todo mundo em pé. E mais uma vez, obrigado pela tua presença. Maravilhoso. Existe o judaísmo baseia-se em saber o que está acontecendo. E nesse sentido, uma oração de agradecimento. O judaísmo é pródigo em brachot, em bênçãos. Um simples ato de ir comer, nós lavamos as mãos e fazemos uma bênção. O simples fato de nós comermos, fazemos uma bênção. Após também, quer dizer, bênçãos faz parte do nosso dia a dia. E eu queria trazer uma bênção, 2. Uma de agradecimento a Deus que nós podemos estar nessa harmonia, que é o trabalho de vocês e o Brasil. O Brasil é um país abençoado, em que as diferenças são respeitadas, devem ser respeitadas, e que nós temos as diferenças, mas nós vivemos em harmonia. Nesse sentido, a bênção em português é: bendito sejas tu, eterno nosso Deus, que nos mantiveste em vida e nos permitiste viver esse momento, que é um momento de irmandade, um momento de harmonia. Então, em hebraico é Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shecheanu veikimanu vehigianu lazman hazeh. E para terminar, eu quero trazer a vocês a bênção milenar, que também existe na Igreja Católica, que vem do Templo de Jerusalém, que é: que Deus te abençoe e te guarde, que lhe faça brilhar a presença e seja clemente, que o Espírito de Deus repouse em cada um de nós, para nos dar a plenitude da sua paz. E que em hebraico é: Yivarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panav elecha vichunecha, Yisa Adonai panav elecha ve'asem lecha shalom. Bom dia.